Confira a coletiva do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, realizada há poucos instantes, em 17 de maio de 2024. Nessa coletiva, além da atualização sobre a situação das enchentes no RS, Eduardo Leite fala sobre medidas emergenciais para a população na compra de suas casas e também sobre a construção de moradias no âmbito do governo estadual. Leite também comentou sobre sua relação com o novo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Paulo Pimenta, nomeado pelo presidente Lula no início da semana. Por volta das 14h, o governo federal também realizará uma entrevista coletiva para detalhar as ações do gabinete de crise. Você poderá acompanhar essa coletiva aqui no canal. Agora confira a coletiva do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os números dão a dimensão da tragédia. Para enfrentar o maior desafio climático da história do Rio Grande do Sul, o governo do estado mobilizou um efetivo de mais de 27 mil homens e mulheres da segurança pública, policiais e bombeiros que podem ser chamados de heróis. Com o apoio de servidores de outros estados e órgãos públicos, essa atuação já garantiu o resgate de mais de 70 mil pessoas e de mais de 11 mil animais. Entre tantas vidas salvas, uma delas simboliza a retomada da esperança. O animal que virou símbolo da resistência gaúcha segue firme. No dia 29 de abril, o governador Eduardo Leite emitiu o primeiro alerta climático à população. A Defesa Civil já havia comunicado a situação aos municípios, que deveriam colocar em prática os seus planos de contingência. No dia seguinte, mais um alerta indicava que o cenário iria se agravar. Já choveu mais de 300 milímetros nos últimos dias e a perspectiva é de chover mais 400 milímetros. Para auxiliar nos resgates, o governador pediu reforço aéreo ao Ministério da Defesa, ao Comando Militar do Sul e ao presidente Lula, estabelecendo a partir daí um canal direto e constante com o governo federal e as Forças Armadas. E, presidente, pode ter resultados piores do que a gente viu no ano passado. Uma catástrofe climática com abrangência em praticamente todo o território estadual exigiu ações imediatas e coordenadas. Sob a liderança do governador, um gabinete de crise foi instalado para alinhar o plano de ação transversal de enfrentamento das cheias. Para agilizar a coordenação dos resgates, salvamentos e da ajuda humanitária, o governo instalou bases regionais no interior do estado, começando por Santa Cruz do Sul, São Sebastião do Caí e Bento Gonçalves. A chuva não deu trégua e a contínua elevação do nível dos rios gerou a necessidade de novos alertas do governador nas redes sociais. Vale do Taquari, região sul do estado, o nível do Guaíba já é histórico. Em Porto Alegre, a Defesa Civil Estadual criou uma central logística para as doações. O local conta com a presença de mais de 1.000 voluntários para apoiar na triagem dos itens que são enviados aos municípios. Também foram montados centros regionais de doações em 6 municípios: Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Lajeado, Pelotas, Caxias do Sul e Eldorado do Sul. Para concentrar todo tipo de informações sobre a catástrofe climática, o governo colocou no ar o site sosenchentes.rs.gov.br. Entre os serviços disponibilizados estão o mapa interativo com as estradas bloqueadas e a ferramenta que apresenta rotas alternativas, informações úteis para os motoristas. Por falar em estradas, quem traz ao Rio Grande do Sul uma carga de doações com mais de 1 tonelada pode obter orientações pelo call center 0800 205 5151, um serviço que facilita a vinda das doações de todo o país. Outra ação imediata foi a reativação do Pix SOS Rio Grande do Sul, também usado no ano passado. A possibilidade de ajudar de qualquer lugar gerou uma onda de solidariedade pelo Brasil. Até o momento, foram arrecadados mais de 100 milhões de reais,
valor que será distribuído a famílias atingidas pela tragédia. Parte do dinheiro também está sendo utilizado para a compra de cobertores. 15 mil já chegaram ao estado. O governo do estado não esperou as águas baixarem para agir no envio de recursos urgentes que atendam os municípios e as pessoas. Até aqui foram anunciados 389 milhões de reais emergenciais para o enfrentamento da crise, 157 milhões de reais para a recuperação e desobstrução de estradas. Na saúde, 70 milhões de reais para a rede hospitalar, atenção primária e a contratação de equipes multiprofissionais de saúde mental. 70 milhões de reais no fundo a fundo aos municípios. 50 milhões de reais para o programa Volta por Cima, 30 milhões de reais para o aluguel social de 75 mil famílias, 12 milhões de reais para a qualificação da infraestrutura dos abrigos. Na educação, o governo antecipou a parcela do programa Todo Jovem na Escola, destinando 13 milhões de reais para 83 mil alunos e 10 milhões de reais em recursos de autonomia financeira foram repassados diretamente para as escolas estaduais. Medidas que visam a retomada econômica também já estão em curso. A principal delas é o plano de 7 bilhões de reais do Banrisul, que vai beneficiar clientes e empresas com crédito e isenção de tarifas. O governo do estado também está atuando em diversas frentes para melhorar as condições de acolhimento aos desabrigados. Um comitê intersetorial liderado pelo gabinete do vice-governador e que envolve várias secretarias foi criado para auxiliar e acompanhar as ações nos abrigos, com foco na infraestrutura e no atendimento assistencial. Para fortalecer a segurança nos abrigos, o governo também criou o programa Mais Efetivo, que colocou na ativa policiais que integravam a reserva da Brigada Militar. Para atender outras necessidades, também está previsto o chamamento de policiais civis e bombeiros. Atenção a todas as equipes especializadas que estão atuando no Rio Grande do Sul. A segurança pública é uma área que recebe total atenção nesse momento, com reforço na atuação em áreas alagadas, incluindo ações de patrulhamento com bote e barcos durante o dia e a noite. Todo o efetivo está atuando de forma ininterrupta para prevenir e reprimir a ação dos criminosos. A histórica elevação das águas do Guaíba também afetou prédios públicos, como o Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. Sem poder contar com o prédio que abriga boa parte dos servidores, o governo criou o CAC, o Centro Administrativo de Contingência, que entra em operação oficialmente nesta sexta-feira. Para recapitular as ações, né, lembrar que estamos em campo desde os primeiros momentos, desde o início deste processo, com a previsão meteorológica, acionando a Defesa Civil, emitindo os alertas e mobilizando todas as estruturas para que a gente pudesse dar o atendimento, a resposta, especialmente nos salvamentos, na evacuação dos lugares críticos no estado, o que não impediu que nós tivéssemos até aqui cerca de 150 vidas perdidas oficialmente, ainda outras desaparecidas, mas certamente nos ajudou a poupar uma série de vidas. Nós temos, com isso, uma ação desde os primeiros dias, junto aos municípios, trabalhando para que nós pudéssemos dar o atendimento emergencial, né, com a Defesa Civil. Como eu disse, nossos primeiros movimentos são de resgate. A ação da segurança pública é crítica também, né, com bombeiros para os resgates e com a Brigada Militar também em campo. Nos primeiros dias ainda disse, né, nós não teríamos a capacidade de fazer todos os resgates sozinhos. Mobilizamos as Forças Armadas, mobilizamos também equipes de outros estados que vieram para cá nos ajudar, e somos muito gratos a cada um dos estados brasileiros. Todos os estados, de todas as regiões, governadores de todos os partidos políticos se somaram a esse esforço, enviando
reforços para o Rio Grande do Sul. E contamos com a ajuda fundamental dos voluntários, né, a mobilização da nossa sociedade gaúcha e de pessoas que vieram de outros lugares do Brasil, vieram para cá para nos ajudar a resgatar, atender, salvar as pessoas. Somos muito gratos a cada uma dessas pessoas. Essa mobilização nos deixa firmes e confiantes de que nós superaremos esse momento difícil que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado a todos os voluntários, a todos que se somam nesse esforço de salvar vidas, de ajudar a restabelecer agora também, né, recuperar espaços, escolas, unidades de saúde, a casa das pessoas. Nós somos muito agradecidos a cada uma das pessoas. Temos a apresentação, por favor. Então, para dividir com vocês aqui, nesta que é a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, hoje nós estamos, né, inaugurando assim, oficialmente este espaço, né, que é um centro administrativo de contingências. Uma vez que o centro administrativo do Estado está afetado, nós demos início à ocupação desse espaço, que foi recuperado, reorganizado, né, com uma mobilização também liderada pela nossa Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, para as pessoas terem a dimensão de todos os impactos que temos, né, a Procergs, a nossa companhia de processamento de dados, também foi afetada, né, com essa enchente, e nós trabalhamos desde os primeiros dias para subir para a nuvem todos os sistemas. Alguns o tempo não permitiu que subissem para os sistemas, tivemos que estabelecer processos administrativos também de contingência dentro do Estado para repasses de recursos, para os pagamentos, para todas as ações administrativas do Estado logo nos primeiros dias. E agora a gente estabelece aqui nesse centro administrativo de contingência um espaço de trabalho para os nossos servidores, para as secretarias, enquanto nós não tenhamos ainda a condição de retornar ao Centro Administrativo Fernando Ferrari, porque além de esperar que as águas baixem, teremos a necessidade de recuperação de elevadores, geradores, espaços que foram afetados no Centro Administrativo. Então a gente projeta também algumas semanas até que nós consigamos ter aquele espaço de volta. Será o local de onde eu, como governador, despacharei, o vice-governador também, né, já está despachando daqui já nesses primeiros dias, e os secretários todos também com as suas equipes, não as equipes completas, porque nós não teremos a capacidade de ter todos aqui, mas as equipes críticas nesse espaço de trabalho. Eu falei desde os primeiros dias também que o impacto que nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul, além das vidas das pessoas, sobre a infraestrutura, sobre os locais de trabalho, as casas das pessoas, as cidades, os lugares, vai exigir o que eu chamei, num primeiro momento, de Plano Marshall, para dar referência do pós-guerra, mas, naturalmente, o Plano Marshall não é o nome para a realidade que nós temos. Por isso que nós estamos trabalhando no Plano Rio Grande. O Plano Rio Grande é o plano para que o Rio Grande do Sul possa se reestruturar, se reconstruir, né, e reconstruir a vida das pessoas, reconstruir os lugares, reconstruir o futuro do nosso Estado. Esse Plano Rio Grande não é simplesmente um plano do governo do Estado, é um plano de todos nós, de todo o Estado. Nós queremos que engaje o setor privado, né, a sociedade civil, o governo do Estado, as prefeituras, o governo federal, em torno de um grande plano de reconstrução do Estado, onde tenhamos todos nós, por todos nós. Ficou muito claro nesses dias que nós não temos divisão e nem podemos ter divisão entre governo e sociedade para resgatar as pessoas, também não teremos divisão para reconstruir o Rio Grande. A cooperação será fundamental. A cooperação de todos, né, todos os níveis de governo, de sociedade civil, iniciativa privada, governos, poder público, atuando para a reconstrução o mais rápido possível, o restabelecimento emergencial do que é crítico e a reconstrução da infraestrutura e da vida das pessoas. O Plano Rio Grande vai guiar e é a agenda do governo. Este governo não terá simplesmente uma secretaria que vai responder por isso. O governo é o governo da reconstrução. A agenda deste governo é a da reconstrução até o final do seu mandato, e a reconstrução vai exigir, inclusive,
longo período, além deste mandato, deste governo, para que o Estado possa não apenas reconstruir o que se perdeu, mas construir um novo futuro, né? Construir a partir de novas bases, né? Repensando o nosso Estado a partir de uma nova realidade que nós vivenciamos. Para colocar este plano Rio Grande em prática, nós vamos atuar de forma organizada, técnica, né? Ou seja, aqui não é apenas uma decisão política, é também a definição de uma estrutura técnica, dinâmica de governança, para que a gente tenha a efetividade, a velocidade, a resolutividade, né? As entregas efetivas para a nossa sociedade a partir de um comitê gestor, do núcleo do governo, né? Amparado ali por um conselho do Plano Rio Grande. Nós vamos convidar representantes da sociedade civil, entidades, movimentos sociais, para constituir um conselho que contribui, que sugere, que depura e organiza junto conosco as ações que deverão ser empreendidas para podermos ter essa mobilização. Então, o Conselho do Plano Rio Grande será constituído e, com muito protagonismo também, um comitê científico de adaptação e resiliência climática. Nós já estávamos em fase de estruturação deste comitê a partir do que nós tínhamos vivenciado no ano passado. Nós vamos reforçar esse comitê e trazê-lo para a governança deste Plano Rio Grande, com a contribuição da academia, de especialistas, para as ações de futuro e de transformação do nosso Estado. Certamente todos verificam na abordagem feita pela imprensa, ouvindo especialistas, ouvindo academia, muitas sugestões, muitas opiniões, muitas versões, e a gente vai precisar então de muito apoio técnico, científico, especializado, para podermos extrair dessas opiniões, dessas visões, deste conteúdo, os rumos que nós vamos adotar para o Estado do Rio Grande do Sul. Não pode ser o que o governador, o núcleo do governo simplesmente simpatiza ou concorda, mas sim aquilo que a gente consiga trabalhar de uma forma especializada a partir desse comitê, ações para adaptação e resiliência climática do Estado do Rio Grande do Sul. Nós também teremos esse comitê gestor, naturalmente, com relação profunda com a FAMURS e com as associações de municípios. Os municípios são fundamentais nesse processo, eles executam diretamente na ponta as políticas públicas e vão ser estratégicos nessa execução do Plano Rio Grande, assim como também o convite, né, para essa relação estreita, próxima com a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que foi estabelecida pelo Presidente da República a partir de uma secretaria com status de ministérios, conduzida pelo ministro Pimenta. Então, naturalmente, este comitê gestor estabelecerá a relação também direta com esta secretaria para que a gente possa fazer, dentro da melhor cooperação, a reconstrução desse Rio Grande do Sul. Nós temos um plano de trabalho, né, que se organiza a partir de uma linha, uma frente de trabalho emergencial, com ações focadas no curto prazo, coordenando aqui a assistência social, com abrigamentos, né, com aqui a preocupação do curtíssimo prazo nosso, é o cuidado com as pessoas que foram atingidas, essas mais de 70 mil pessoas que estão em abrigos públicos, precisam ter carinho, cuidado, atenção, e o foco do governo está muito dedicado a elas também neste momento, a segurança pública, pelo que é afetado, como nós falávamos, por conta das áreas que estão impactadas, do que isso acaba exigindo novas ações de segurança e novas práticas também na segurança pública, a restabelecimento dos serviços públicos essenciais e esse gerenciamento do gabinete de crise, que estará especialmente vinculado também ao nosso vice-governador Gabriel Souza. Outra frente, a da reconstrução, com as ações focadas no médio prazo, e aí estamos trabalhando temas relacionados à habitação, à infraestrutura, à recuperação econômica. Então, a reconstrução daquelas infraestruturas especialmente afetadas no curto e médio prazo. E também uma frente dedicada ao Rio Grande do Sul do futuro,
as ações focadas no longo prazo, com o nosso plano de desenvolvimento econômico. A imprensa acompanhou, nós estávamos iniciando um trabalho de discussão de plano de desenvolvimento para o Estado, que naturalmente terá, né, será afetado pelas circunstâncias que nós estamos vivenciando, mas que é estratégico, porque não basta cuidar das pessoas no curto prazo, reconstruir o que nós tínhamos na forma como era, nós vamos precisar apontar um horizonte e o futuro do Estado, com a capacidade de animar os próprios gaúchos e o Brasil em relação ao Rio Grande do Sul, e essa frente vai se encarregar dessas ações. Para dar apoio a tudo isso também, uma frente de mapeamento de oportunidades de recursos. Não apenas os recursos públicos, mas também aqueles que nós possamos viabilizar com parcerias com o setor privado e coordenar com o setor privado, não o de ditar nem comandar, mas coordenar, alinhar e acompanhar as ações do próprio setor privado. Existem setores econômicos que mobilizam as suas empresas para atender determinadas localidades, determinados públicos aos quais estão vinculados, aos quais estão especialmente né, próximos, e por isso nós precisamos ter uma frente, um grupo de trabalho que especialmente se dedicará a esse mapeamento de recursos, todas as oportunidades de recursos públicos, de financiamentos, de parcerias com o setor privado, e também acompanhará o trabalho direto da iniciativa privada para financiar as ações de reconstrução do Estado. O acompanhamento estratégico da execução das frentes de trabalho, naturalmente, é aqui o monitoramento estratégico, que já fazemos dos projetos do governo, a cargo da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, também acompanhados diretamente pelo nosso vice-governador e por mim, com o monitoramento de cada um dos projetos que serão estabelecidos a partir dessas frentes. Esse comitê gestor, né, é coordenado pelo governador, tem a participação do núcleo do governo. Vamos também convidar alguns representantes das frentes de trabalho para o acompanhamento direto do núcleo de gestão, com a gerência deste Plano Rio Grande. Nós temos no Conselho do Plano Rio Grande empresários, entidades, investidores, sociedade civil, para se mobilizar em torno do Plano Rio Grande, e dentro deste conselho, né, estruturaremos as câmaras técnicas que vão nos dar suporte sobre os temas específicos, influenciando as políticas públicas e os programas para a reconstrução. Esse conselho vai estar sob a coordenação do vice-governador, com os participantes de poderes, órgãos, né, municípios, outras esferas de governo, federações e associações, sindicatos, movimentos culturais, artísticos, identitários, enfim, um grande conselho de participação social com previsão de duração aqui contínua para ajudar na governança deste Plano Rio Grande. O Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, a coordenação ainda estará sendo definida diretamente deste conselho específico, desse comitê específico, mas ele vai reunir os representantes da academia, entidades vinculadas ao meio ambiente, à inovação, secretarias dos temas relacionados, também, como eu disse, para dar suporte às decisões estratégicas com projetos em resiliência e adaptação. Na atuação emergencial, como eu mencionei, sob a coordenação do vice-governador, estão assistência social, habitação para as moradias temporárias, para o abrigamento também por longo prazo, que nos preocupa ter estruturas que sejam dignas e que permitam a convivência de centenas de pessoas no mesmo espaço por um período um pouco mais longo. Então, dignificar e adequar os abrigos para esta convivência mais longa, para o público que ainda precisará desses espaços, restabelecimento de serviços essenciais, a organização dos serviços de voluntários, gestão e abastecimento das doações, como eu disse, a organização dos voluntários, sob a coordenação aqui do nosso vice-governador. Nós temos para a reconstrução a atuação nessa dimensão de rodovias, escolas, unidades de saúde, equipamentos da assistência social, os prédios públicos, equipamentos estaduais de segurança que foram afetados, prédios públicos diversos, culturais, esportivos,
presídios que foram afetados, infraestrutura do sistema socioeducativo, transporte, infraestrutura de serviços coletivos, também dando suporte aos municípios para projetos de infraestrutura habitacional, saneamento, infraestrutura urbana municipal, e aqui estará a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que eu vou falar logo mais sobre ela, especialmente coordenando esta frente da reconstrução com as ações focadas no médio prazo, com um plano de trabalho, né, que envolve diagnóstico da situação atual e a quantificação dos danos. Isso já está em andamento, né? Ao longo de 4 a 6 semanas, a gente projeta aí um esforço de diagnóstico, levantamento desses dados todos com a maior precisão, envolvendo as secretarias estaduais e as secretarias dos municípios também, quantificando os danos e elaborando, então, o plano da ação da reconstrução gaúcha, que vai ser de um portfólio de projetos priorizados pelo comitê gestor e o próprio processo de reconstrução, então, com a estruturação dos projetos propriamente ditos, a modelagem, né, das ações e a execução delas junto com as secretarias finalísticas. Junto com as secretarias finalísticas que foram afetadas, como eu disse, o governo passa a ser o governo da reconstrução. Não é o caso de ter um compartimento, uma unidade que sozinha reconstrói o Estado. Nós vamos ter o alinhamento das ações em cada uma das secretarias na estrutura de governo. Nós vamos ter nessa secretaria um escritório de projetos. A Secretaria da Reconstrução Gaúcha promove o alinhamento e a transversalidade dos projetos com as secretarias finalísticas, definindo estratégia de solução, projetos de engenharia, estratégia de funding e recursos para viabilizar esta reconstrução, e terá o suporte fundamental aqui da Procuradoria, da Secretaria de Planejamento, da CAGE, da Cefaz, da CELIC, né, que são instâncias também críticas para a gente conseguir dar atenção ao número gigantesco de projetos que nós teremos que executar nos próximos meses e nos próximos anos. Por isso mesmo, nós estamos trabalhando também para um regime diferenciado de contratações para viabilizar este plano Rio Grande. A Procuradoria-Geral do Estado esteve em intensa articulação nesses últimos dias com a Advocacia Geral da União. Foi uma das demandas que nós apresentamos ao governo federal, ao presidente Lula, né, já endereçou ações aí para a questão da dívida, foi importante para dar espaço fiscal e financeiro ao Estado, junto com a questão da dívida, o endereçamento também de excepcionalização de indicadores fiscais para o Estado. Mas nós também pedimos, né, que se encaminhasse regime de contratação especial para o contexto que nós teremos, sem o que não adiantará ter o recurso se nós tivermos que atender a todos os processos, com todas as etapas ordinárias previstas na legislação. A informação que eu tenho da nossa Procuradoria é que estamos aí em estágio avançado para que esse regime especial de contratações venha numa medida provisória do presidente da República nos próximos dias e assim possa nos permitir aí o encaminhamento das contratações. Então, o foco nosso aqui não é apenas viabilizar recursos, é viabilizar, abreviar os processos administrativos para termos agilidade e a estrutura técnica que vai dar suporte a essas ações. Ter recursos, ter burocracia facilitada e capacidade técnica para executar isso com a maior rapidez. E, aliado a isso, a gente tem, né, o plano de desenvolvimento para um novo Rio Grande, mais forte, resiliente. Nós já vínhamos trabalhando uma frente de plano de desenvolvimento que, naturalmente, aqui vai se inserir dentro desse contexto também do Plano Rio Grande, que envolve o planejamento e o restabelecimento da atividade econômica, a reconfiguração da nossa cadeia produtiva, a definição de implementação de ações para resiliência climática, para adaptação a essa realidade de enchentes, uma economia verde, né, ou seja, intensificar aqui os projetos relacionados à sustentabilidade e aos compromissos ambientais do Estado,
digitalização, inteligência artificial, para aumentar a eficiência dos serviços públicos, né, e tornar o Estado cada vez mais inovador. Esta frente será coordenada diretamente pelo governador, né, eu vou estar especialmente dedicado sobre esta frente, o que não significa, naturalmente, com o governador não estar também liderando os outros processos, mas com uma delegação mais direta nos outros casos, das outras frentes de trabalho. Pretendo me debruçar especialmente também sobre este tema do Rio Grande do futuro, que é essencial, inclusive, para o curto prazo. Se nós não formos capazes de animar o Estado em relação a um futuro um pouco mais distante, não haverá possibilidade de reconstrução no curto prazo do Estado. Na frente de mapeamento de oportunidades de recursos, como disse a vocês, a construção do fundo do Plano Rio Grande, que a gente está encaminhando para a Assembleia Legislativa, o projeto de lei, os recursos públicos, as parcerias com os setores privados, com também outros fundos públicos que sejam acessados, parcerias, financiamentos, enfim, tudo isso também sob a liderança aqui da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, ajudando a mapear oportunidades de recursos e trabalhando na coordenação com o setor privado pelas suas iniciativas. Para dar suporte a isso tudo, nós enviamos ontem à Assembleia Legislativa, protocolamos a constituição do Fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS. Esse fundo vai receber os recursos tanto daquilo que o Estado vai aportar para financiar a reconstrução, quanto também outros recursos que venham de aportes do governo federal, da União, emendas parlamentares. Aliás, muitos parlamentares de outros estados estão tomando essa iniciativa, a gente agradece e aproveita para pedir para os outros que ainda não o fizeram, né, que possam ajudar o Rio Grande do Sul destinando parte das suas emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul, né. Agradeço aqui a parlamentares de outros estados que já fizeram este movimento, e aqueles que venham a fazer terão a oportunidade de fazer através do Fundo do Plano Rio Grande, que vai nos permitir, além de uma gestão efetiva desses recursos, dedicada à reconstrução, vai nos permitir maior transparência e cuidado com esse recurso. Ter processos sumários, ter processos expeditos, como nós estamos buscando nos regimes de contratação, não significa absolutamente libera geral, né? O cuidado com o recurso público, a transparência, o controle é um valor importante para este governo, e nós cuidaremos da gestão, né, da transparência desses recursos de forma muito dedicada, e este fundo é um dos instrumentos para que a gente possa ter o melhor acompanhamento pelos órgãos de controle e pela sociedade civil dos recursos que estarão sendo empregados nesse processo de reconstrução. E para atender a isso, né, nós estamos encaminhando a constituição da Secretaria da Reconstrução Gaúcha. Nesses últimos dias, né, ouvi muitas pessoas, conversei com especialistas, acompanhei ações que tinham sido empreendidas em outros lugares, e pela experiência de gestão acumulada, também tomei essa decisão de que, ao invés de constituir uma unidade específica, a parte que pudesse se configurar eventualmente numa unidade paralela, como que um governo paralelo, que não faria sentido, ou trazer alguém de fora para fazer esta gestão, entendi que nós deveríamos reconfigurar a estrutura de governo por dentro para atender melhor a esse propósito. Então, nós vamos transformar a Secretaria de Parcerias e Concessões na Secretaria da Reconstrução Gaúcha. Por quê? Porque essa secretaria ela se dedica já a um formato de trabalho em que modela soluções para especialmente infraestrutura, não apenas, mas especialmente infraestrutura e para serviços públicos, e dá suporte, né, com estrutura técnica ao desenvolvimento desses projetos a cada uma das secretarias em suas frentes de trabalho. Então, a secretaria já tem no seu DNA isso, nós vamos reforçar essa secretaria, né, vamos dar mais robustez a ela, tecnicamente, pelo volume de trabalho que ela vai acumular, para que ela possa ser esse ponto de suporte, de estruturação dos projetos, de organização, do financiamento, para cada uma das frentes, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, no apoio aos municípios. A Secretaria de Reconstrução Gaúcha vai fazer esse trabalho com a participação do setor privado também. Ela vai se organizar neste formato, né, de uma assessoria especial de gestão de riscos. Então, nós temos gestão de riscos sobre
todos os riscos associados à gama de projetos que serão desenvolvidos, tanto os riscos da frustração, né, dos encaminhamentos, quanto das questões envolvendo a transparência e o controle do gasto público aqui. Então, abaixo dela estarão essas subsecretarias vinculadas aos projetos para reconstrução, aqueles mais imediatos, urgentes, que precisam ser encaminhados, que individualmente são de menor monta, mas que no conjunto são grandes, mas são de menor monta individualmente. Uma subsecretaria de projetos estruturantes, aqui estamos falando de projetos de maior porte, que serão cuidados por essa subsecretaria. Essa subsecretaria de inteligência mercadológica faz também o acompanhamento das ações na área econômica e de captação também de recursos, e a subsecretaria de parcerias e concessões, que se ocupa, né, daquilo que a própria secretaria já estava tocando em projetos de concessões ao setor privado, além, naturalmente, das assistência jurídica, comunicação e administrativa. Importante mencionar, a secretaria será ocupada pelo atual secretário de Parcerias e Concessões, o Pedro Capelupi, né, que é funcionário público federal, né, da Secretaria do Tesouro Nacional, acumula também essa experiência, já está entrosado à nossa equipe, já conhece perfeitamente a realidade administrativa e tem as relações para que a gente possa acelerar processos dentro do Estado. Por isso eu digo, a minha decisão foi, ao invés de importarmos soluções, podermos criar dentro da nossa própria estrutura um novo enfoque, uma nova estrutura administrativa, mas dentro da nossa própria realidade, para que a gente possa acelerar esses processos de reconstrução. Eu gostaria de trazer aqui também algumas outras informações associadas a essa nossa apresentação. A primeiro deles, o governo do Estado criou neste cartão, no cartão do Volta, no cartão do Cidadão, que temos a devolução do ICMS e também o programa Todo Jovem na Escola, o Volta por Cima. No ano passado, a partir dos eventos no Vale do Taquari, tomamos essa decisão e a Assembleia Legislativa aprovou o encaminhamento de R$ 2.500 para cada uma das famílias atingidas por desastres climáticos, ajudando a elas a darem a volta por cima, esse recurso, R$ 2.500. Famílias da extrema pobreza e pobreza, inscritas no cadastro único e residentes nas regiões inundadas. Nós já estamos efetuando hoje o depósito para 7.000 famílias neste cartão. Mas tomamos uma decisão na nossa última reunião. Nós vamos fazer, porque essas 7.000 famílias são aquelas que as prefeituras já nos apresentaram os cadastros e que estão desabrigadas. Nós tomamos uma decisão a partir dos sistemas que o Estado contratou, inclusive em função dos eventos climáticos do ano passado, que nos permitem ter a melhor leitura das geográfica, né, com imagens de satélite sobre o impacto das inundações. Nós conseguimos ter um controle mais preciso sobre onde foi impactado, de forma georreferenciada, e determinei, então, que se faça o cruzamento das bases para identificando as áreas alagadas, impactadas, quem está naquelas áreas e está no cadastro único, na extrema pobreza ou na pobreza, nós vamos creditar o valor já na semana que vem. Então, até sexta-feira da próxima semana, 40.000 famílias neste cartão vão receber do governo do Estado R$ 2.500 para ajudá-las aí a recomporem as suas casas, né, o que elas precisarem comprar. Não é um recurso específico para qualquer tipo de uso, é para o que elas precisarem. O governo não tem que dizer para elas o que elas precisam, elas têm que ter a disposição, a disponibilidade de fazer as compras que elas precisarem com esses recursos, seja comida, seja material de construção, seja roupa, seja um eletrodoméstico, o que for. R$ 2.500 neste cartão do Devolve ICMS. Se as pessoas extraviaram seus cartões, se perderam os seus cartões, elas podem ir numa agência do Banrisul para pedir uma nova via ou, através do call center da Cefaz, fazer esse encaminhamento. Então, semana que vem, nós teremos cerca de 50.000 pessoas que vão ter recebido já no cartão cidadão os R$ 2.500 do Volta por Cima. E é importante mencionar que
essas ações que nós empreendemos a partir do que vivenciamos no ano passado estão nos ajudando a ser mais ágeis, inclusive nesses processos, nessa etapa, né? Nesse momento que a gente está vivenciando. Então, nós contratamos novos sistemas para permitir essa leitura georreferenciada, as imagens diárias da situação de cada um dos municípios. O Departamento de Economia e Estatística faz o trabalho também desse cruzamento das bases de informação e consegue nos apresentar com segurança quais são as pessoas que estão naquelas áreas para as quais nós fazemos o pagamento. Importante dizer que pode acontecer de alguém que foi atingido, né, as imagens não estarem apontando isso nesse momento e elas estão desabrigadas, as prefeituras vão fazer o encaminhamento dessas bases cadastrais, das pessoas que ficaram desabrigadas, e a gente faz os pagamentos nas semanas seguintes. Então, não é só... A imagem não é uma forma de travar até onde vai ser feito o pagamento. Ela é uma primeira referência, que para nós é inequívoca, e para não ficar burocratizando e fazer o dinheiro chegar logo para quem precisa, a gente já faz o pagamento com base nessas imagens, mas outras informações que a gente vai recebendo, a gente vai lançando também os pagamentos. Além do volta por cima, a imensa corrente de solidariedade do povo brasileiro nos permitiu aí ter mais de 100 milhões de reais arrecadados no Pix do SOS Rio Grande do Sul, e aí é este cartão aqui que está sendo emitido com apoio da Caixa Econômica Federal, para que nós possamos creditar nesse cartão R$2.000, que é a doação na mão das pessoas. Então, nós montamos um comitê gestor, e esse comitê gestor, com participação também do governo e da sociedade civil, definiu que esse recurso deveria ir diretamente para a mão das pessoas que foram atingidas. Porque boa parte do impacto é na casa das pessoas, né? E elas precisam ter apoio para se restabelecer. Então, o SOS Rio Grande do Sul, esse cartão já está sendo emitido, as primeiras entregas estão sendo feitas hoje, lá em Encantado e Arroio do Meio, já foram identificadas inicialmente mais de 23 mil famílias que estão nas áreas que foram impactadas. Aqui é para aquelas pessoas que estão no cadastro único, mas que não são do programa Volta por Cima, porque não são extrema pobreza e pobreza, não são do Bolsa Família, recebem até 3 salários mínimos, têm renda familiar de até 3 salários mínimos. Para elas, nós vamos creditar neste cartão. Com cada prefeitura, nós definimos o local onde esses cartões serão entregues, então cada pessoa pode aí, junto ao seu município, identificar o local onde o município vai fazer a entrega destes cartões ao longo desses próximos dias. Famílias desabrigadas ou desalojadas, inscritas no cadastro único, contempladas, que não são contempladas pelo Volta por Cima, com renda familiar de até 3 salários mínimos, terão este crédito nesse cartão. E o cronograma e locais de entrega vão estar disponíveis também no site sosenchentes.rs.gov.br. Sim, nesse primeiro momento, nos municípios de calamidade pública, é importante também referir. Logo mais, no final dessa manhã, nós vamos ter uma reunião com os prefeitos da região metropolitana e com o ministro de apoio à reconstrução, o ministro Pimenta, convidamos para uma reunião aqui no Centro Administrativo de Contingência para tratar de alguns assuntos mais urgentes. Um dos assuntos diz respeito à questão dos abrigos. A melhor forma, como eu disse, é uma preocupação do governo do Estado, viabilizar espaços dignos, adequados. Esse abrigamento é feito majoritariamente pelas prefeituras, mas também com entidades da sociedade civil. Nós queremos dar o suporte para que esses abrigos sejam espaços qualificados e também para que tenhamos alternativas, sabendo que tem estruturas da sociedade civil que não vão poder ficar ocupadas por muito tempo, dar a alternativa para a realocação dessas pessoas em um local também igualmente digno, com o devido cuidado com elas, com aquelas pessoas que terão que ficar por mais tempo, né? Porque haverá outras soluções de aluguel social, estadia solidária, enfim, mas nós estimamos que um grupo de pessoas ainda significativo vai precisar ficar ainda em abrigos públicos por algum período, até que seja dada a solução da moradia definitiva. Então esse é um dos temas que nós vamos discutir, e o nosso vice-governador vai poder trazer mais detalhes sobre o que nós vamos tratar com os prefeitos e com o governo federal, e também, né, será a oportunidade para reforçar ao governo federal alguns dos pedidos que quero deixar claro aqui. Estamos recebendo um atendimento adequado do governo federal, do presidente da República, o presidente Lula, e também dos ministros nas diversas frentes. Eu
vou trabalhar no melhor espírito de coordenação e cooperação com todos os entes federativos. É o papel que eu tenho como governador. O tamanho da crise que a gente tem que enfrentar exige esforço de todos e a cooperação de todos. Nós estamos pedindo alguns itens que foram encaminhados ao presidente na última reunião que nós tivemos na vinda dele ao Rio Grande do Sul, o auxílio financeiro para compensação de perdas ao Estado e aos municípios, como aconteceu na pandemia. Na pandemia, houve, além da suspensão de pagamentos de dívidas por estados que tinham dívidas, também houve compensação por perdas econômicas. E acho que todos sabem e percebem que o Estado está sendo fortemente impactado economicamente, o que vai impactar também as receitas do Estado e dos municípios. Estamos pedindo, portanto, compensações em relação a essas perdas, porque a União é quem tem a capacidade fiscal para isso. A União é o ente federativo que tem a capacidade de emitir dívida, e de suportar situações como essa. Os entes subnacionais não têm essa capacidade. Então, a União precisa prestar esse socorro. Nós também pedimos parcelas extraordinárias de fundo de participação de municípios para a União. Estamos pedindo a suspensão de pagamento de dívidas junto aos organismos financeiros, com uma espécie de standstill, que é um período sem o pagamento, até que a Receita reaja e os municípios e o Estado possam voltar a fazer esses pagamentos. E uma das grandes preocupações que a gente tem é a manutenção do emprego e renda. Tenho insistido nisso. É fundamental para o Rio Grande do Sul que nós tenhamos, como houve também na pandemia, uma ferramenta em que haja o pagamento de parte do salário pelo governo para evitar demissões. As pessoas perderam suas casas e tem a iminência, em alguns casos, em muitos casos, de perderem os seus empregos em muitos municípios. É fundamental que haja apoio para a manutenção do emprego e renda de forma desburocratizada, sem necessidade de acordos coletivos a serem firmados com sindicatos. Nós entendemos que o processo da pandemia foi um processo já efetivo, resolutivo e ágil para a manutenção do emprego e renda, que foi naquele momento o chamado Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, um programa chamado BEM. Naturalmente, o governo federal tem a legitimidade para encaminhar a solução no formato que entender pertinente, de acordo com a sua visão programática, mas o que nós estamos botando na mesa é fundamental que a gente tenha um programa dedicado à manutenção do emprego e renda. E também, um ponto que a gente tem insistido muito é pela necessidade de uma malha emergencial aérea que contemple o máximo de voos possível no aeroporto da base aérea de Canoas, o que, na nossa visão, exige ajuste com a concessionária, a Fraport, para a base aérea de Canoas, para que possam se estabelecer lá estruturas provisórias capazes de ampliar o número de voos, que está previsto nesse momento para apenas 5 voos diários comerciais. Se houver essa chancela do governo federal para se implantarem estruturas provisórias, pode se expandir isso para pelo menos 12 voos diários, que ainda estará muito distante do que era a realidade do aeroporto de Porto Alegre, mas já é mais que o dobro do que está previsto nesse momento. Além do que também estamos pedindo que o governo seja célere no encaminhamento do reequilíbrio da concessionária aeroportuária, da Fraport, para que ela possa rapidamente também entrar em campo assim que as águas baixarem e fazer a recuperação do aeroporto para que ele volte à atividade o quanto antes. Então nós estamos também pedindo isso, tanto o reequilíbrio da pandemia, que ainda não tinha sido pago, espero que ele seja resolvido rapidamente, já tinha sido reconhecido pelo governo federal, mas não tinha sido pago ainda o reequilíbrio do período da pandemia, para que a concessionária tenha capacidade, fôlego financeiro para fazer as intervenções, e também conversei com o Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, que estava aqui, pedindo que encaminhasse o que fosse possível do ponto de vista administrativo, em reequilíbrio, inclusive por ferramentas que eles têm cautelares, para garantir a recuperação o mais rápido possível do aeroporto. Não há precedentes de uma capital, de um estado no Brasil, ter ficado tanto tempo sem um aeroporto, como nós ficaremos com o nosso desativado até ser recuperado. Então é fundamental todos os caminhos possíveis para a recuperação desses aeroportos. E também, na conversa com os prefeitos aqui da região metropolitana e com o ministro, vamos acompanhar as ações para a drenagem dessas cidades. Na semana passada, eu falei com o governador Zema,
e com o governador Tarcísio, pedindo apoio da Sabesp, da Copasa, com técnicos que foram encaminhados para cá para ajudar municípios no restabelecimento dos serviços de saneamento. E eles atenderam esse nosso pedido, e a Sabesp atendeu também a demanda de encaminhar super bombas que foram compradas especialmente na época da seca em São Paulo, em 2014, e foram utilizadas para a captação de água do volume morto nas suas barragens em São Paulo, foram encaminhadas para cá para ajudar a drenagem dos municípios. Nós vamos ter que coordenar ações urgentes nesses próximos dias, tendo em vista, né, que começam a aparecer na previsão meteorológica previsões para o final da semana que vem de mais de 200 milímetros de chuva em poucos dias novamente. Então, o esforço que nós vamos ter que fazer, em coordenação aí com a liderança dos municípios, que são responsáveis pela drenagem, mas com todo o apoio técnico possível do Estado, da União, dos apoios que nós recebemos de outros lugares, é utilizar esse período para drenarmos e restabelecermos as casas de bombas, todas possíveis, e blindá-las o máximo possível de uma possível nova enchente ali, de elevação do nível dos rios nos próximos dias, para que a gente evite que se repita o que se está acontecendo. Então, essas serão as pautas que estarão presentes, mas para poder falar especialmente sobre a questão dos abrigos temporários, eu vou pedir aqui ao nosso vice-governador que possa explicar o que está na pauta para nós. Obrigado. Bom dia a todos. O governador, então, determinou aqui que nós bolássemos uma solução para melhorar as condições de conforto e de dignidade das pessoas que estão em abrigos. Eu quero lembrar que os abrigos atuais são chamados de abrigos porque abrigam pessoas, mas não foram originalmente projetados, naturalmente, para serem abrigos. São, na verdade, ginásios de esportes, salas de aula de escolas estaduais, municipais, privadas ou de universidades, CTGs, clubes privados, que, em toda solidariedade e amor ao próximo, estão acolhendo essas pessoas. Mas, naturalmente, isso tem um limite, não é? Porque as pessoas, nessa escala que estamos vivendo, vou mostrar para os senhores, agora precisam de locais mais adequados, caso tenham que ficar, como imaginamos que terão, em alguns casos, em muitos casos, com muitas famílias, ficarem em locais provisórios até as soluções definitivas, que são as moradias a serem viabilizadas pelos governos. Então, esse aqui é o nosso dashboard, que é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, as sedes. Esse print é de hoje. Nós temos 78.165 gaúchos desabrigados, ou seja, abrigados em locais estes provisórios, em 103 cidades, reunindo quase 875 abrigos. Esses números podem ter uma pequena margem de erro, para mais ou para menos, em virtude de que, imaginem a tarefa que é fazer exatamente, né, com exatidão máxima, essa contagem. Porém, também é verdade, não é, que há muito dinamismo nesse número, né? O número ontem era de 77.200 aproximadamente, hoje temos 1.000 pessoas praticamente a mais, então a gente considera que deve ter provavelmente uma margem de erro, mas não se afasta muito desse grande contingente de gaúchos que estão hoje, quase 80 mil gaúchos em abrigos. Se nós olharmos o número de abrigados por município, notaremos que 67%, quase 70%, estão em 4 cidades gaúchas. Em primeiro lugar, Canoas, depois Porto Alegre, depois São Leopoldo e depois Guaíba. E tem mais um elemento que também caracteriza essas 4 cidades, que abrigam não só os seus munícipes, mas também as pessoas que vêm de Eldorado do Sul, um 5º município, portanto, que tem, segundo os dados de satélite que foram estudados aqui pela nossa Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 71% da sua área urbana inundada. Então, nem mesmo abrigos há em Eldorado do Sul, capaz de abrigar todos os eldoradenses que estão precisando desse apoio. De maneira que nós fizemos o seguinte estudo, e não temos como prever com exatidão o que vai acontecer daqui a 30 dias. Quantos restarão em abrigos? É impossível alguém dizer, né, com exatidão quantas pessoas ficarão em abrigos, terão que ainda permanecer em abrigos. Mas nós pegamos o gráfico do Vale do Taquari de setembro do ano passado, tem algumas oscilações de números ali, porque aqueles primeiros dias foi o início da tragédia, então até estabilizar a contagem
tem uma anomalia na curva ali, de uma contagem extraordinária ali, que excedeu a média, mas eu gostaria que os senhores se atentassem para a mediana, que é aquela linha vermelha. O que acontece? No dia 7 de setembro de 2023, nós começamos a fazer o monitoramento dos abrigos, e esse gráfico mostra, em torno de 30 dias depois, dia 5 de outubro de 2023. Então, a tendência da mediana é que haja uma queda do número de pessoas em abrigo. Porém, essa queda ela não vai a zero nas primeiras semanas. Aliás, diga-se de passagem que até hoje, no Vale do Taquari, até hoje, nós estamos no dia 17 de maio de 2024, do evento ocorrido na primeira semana de setembro de 23, até hoje há municípios que têm pessoas em abrigos oriundos da tragédia de setembro. Oriundos da tragédia de setembro. Então, o que a gente nota é que essa mediana tem uma cauda que ela não chega a zero, ela sempre tem um grupo de pessoas que, eventualmente, infelizmente, não conseguiu acessar os benefícios, as políticas primeiras que os governos apresentam ou não conseguiram, por conta própria, resolver a sua situação de moradia. Muitas pessoas vão saindo dos abrigos no decorrer das semanas, ou voltando para suas casas, quando a água baixa, sendo o primeiro socorro habitacional que chega, que é o aluguel social. O governador Eduardo já determinou para a Secretaria de Desenvolvimento Social fazer a pactuação para passar o recurso aos municípios. Enfim, mas vai ter pessoas, porque não há imóvel para alugar suficiente, em muitos casos, né? Então, nem mesmo o aluguel social resolve tudo. Bom, então a gente projetou essa mesma mediana para a escala do evento atual. E se é verdade que no Vale do Taquari, em torno de 14,3% das pessoas restarem em abrigo depois de 30 dias, nós estamos considerando, então, que nós também poderemos ter um grupo de pessoas que, numa escala bem maior, pode passar de 10 mil pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul, sendo que, considerando apenas os 4 municípios que têm 70% praticamente de abrigados, nós teríamos em torno de 7.500 pessoas restando em abrigos, caso se confirme na região metropolitana, somente nesses 4 municípios. Ou seja, por mais rápidas que sejam as soluções apresentadas pelo governo federal, pelo governo do estado, que eu vou mostrar rapidamente aqui também o que estamos planejando, provavelmente as pessoas ainda ficarão algumas semanas. Tem 2 problemas nessa questão. Primeiro, por óbvio que é a grande preocupação do governador e do governo do estado, que é a questão da dignidade das pessoas. Esses abrigos não foram projetados para recebê-las, não há um número de chuveiros suficiente, de banheiros, há crianças, há idosos, há autistas, há mulheres que estão sozinhas com seus filhos nesses abrigos e assim por diante. Então, e é também animais de estimação aos milhares nesses abrigos, e esse é o primeiro problema, né? Oferecer condições, o primeiro desafio é oferecer condições dignas para as pessoas. Essa é a primeira e grande preocupação. A segunda questão é que muitos abrigos têm outras atividades originais, que não abrigar pessoas. Então, por exemplo, nós temos universidades privadas abrigando pessoas na escala de milhares, como é o caso da UBRA em Canoas, que abriga quase 6 mil pessoas. E, naturalmente, não há nenhum pedido dessa universidade em específico para retirar as pessoas assodadamente, mas, naturalmente, há necessidade de fazer um planejamento de desocupação progressiva, que não cause insegurança no abrigamento das pessoas, para que a universidade volte ao seu ano letivo. Assim como as escolas, por exemplo. As escolas, pelo bem das próprias pessoas, precisam voltar a ter aulas, né? Tanto da rede municipal quanto estadual. Então, basicamente, a gente, vou passar mais rápido aqui, além estou aqui falando das estratégias, então, né? Necessidade de desocupar progressivamente esses locais, para dar mais conforto também para as pessoas. Estamos aqui com a questão do aluguel social, que nós vamos passar recursos para os municípios pagarem uma espécie de voucher para as famílias, né, que o governador já havia anunciado essa política, que já foi feita no Vale do Taquari e vige até hoje. Nós estamos pagando inúmeros aluguéis sociais para famílias do Vale do Taquari até hoje, na medida em que nenhuma residência do Minha Casa Minha Vida foi inaugurada até agora lá no Vale do Taquari. Estamos conversando com organizações internacionais, como a OIM, que é a ONU, o braço da ONU para imigrantes, para que haja um aconselhamento, né, uma consultoria, um apoio, um suporte de organizações internacionais que trabalham com esse tipo de
situação no mundo inteiro, né, que conseguem organizar acolhimentos para milhares de pessoas às pressas no mundo inteiro. Então, a ONU está nos apoiando com a OIM e também com a Acnur, que é o órgão da ONU para refugiados, estão com suporte técnico, orientações, indicações de pessoas ou de entidades que entendem do assunto, entre outras tantas entidades que nós estamos trabalhando. Então, o que o governador pediu? Vamos oferecer para os municípios o que a gente está chamando de cidades temporárias, né, que são locais mais adequados, porém provisórios também, para que durante algum tempo as pessoas possam estar albergadas em locais com maior dignidade e conforto para si e para suas famílias. Elencamos os 4 municípios que têm em torno de 65%, 67% da população em abrigamento precário. Nós temos, então, Canoas, já visitamos o Centro Olímpico Municipal junto com a Prefeitura. Porto Alegre foi nos indicado pela Prefeitura o Complexo Cultural Porto Seco. São Leopoldo foi nos indicado pela Prefeitura o Centro Municipal de Eventos. E Guaíba ainda não há área identificada, porque o informe da Prefeitura é que as áreas possíveis são inundáveis e, portanto, naturalmente não seriam adequadas para receber estruturas assim. A estrutura necessária dessas cidades temporárias inclui a administração das cidades, almoxarifado, atendimento médico com posto de saúde, brinquedoteca de no mínimo 40 metros quadrados, espaço para animais de estimação, chuveiros e banheiros que vão ter que ser alugados, não apenas no modelo do banheiro químico tradicional, aquela da unidade que é conhecido aí popularmente, mas banheiros mais adequados, né? Aqui o governo do estado tem já uma experiência de contratar banheiros com maior qualidade nesse sentido no evento South Summit, cozinha comunitária, dormitório, se possível individualizado ou o máximo individualizado possível por família, espaço multiuso para atividades de lazer, fraldário, amamentação e berçário para as crianças, as mães lactantes, enfim, as crianças de menor idade, primeira infância, lavanderia coletiva, refeitório, para que as pessoas possam fazer as suas alimentações, espaço para o staff de apoio, triagem das pessoas que estão entrando ou saindo desses lugares e também lugares para assistência social. Então, em Canoas, essa é a área que nós identificamos junto com a prefeitura inicialmente. Essas áreas podem mudar, isso é algo que as prefeituras que estão liderando a identificação desses espaços, pode ser um espaço, pode ser mais de um, a depender das demandas. O terreno lá é nivelado, tem um campo de futebol, ginásio, as pessoas já estão abrigadas lá nesse ginásio, inclusive, tem 15 mil metros quadrados para a instalação dos abrigos. Aqui o Complexo Cultural Porto Seco, que tem 30 mil metros quadrados. O terreno aqui é pavimentado, que é uma situação mais adequada, porque aí você não tem o contato com o solo descoberto. Em Porto Alegre, aqui em São Leopoldo, centro de eventos com 3.420 metros quadrados, também um local que tem um terreno com base de brita e com sistema de drenagem que também fica mais facilitado. A Guaíba, como falei, ainda não foi identificada essas áreas. Esses são modelos, só para ilustrar, né? As pessoas perguntam, tem muita curiosidade, como é que vocês estão pensando? Vai ser container, vai ser placa cimentícia, vai ser o quê? Na verdade, são estruturas provisórias, por algumas semanas elas podem estar vigendo, né, e atuando para acolher as pessoas. Esses modelos tem dormitórios, tem divisórias, tem banheiros, tem chuveiros, tem, enfim, toda a estrutura, tem uma proteção térmica, tem possibilidade de impermeabilização para não ter problema de infiltração, caso haja chuva. Nós já fizemos alguns layouts que em torno de 1.000 pessoas aqui pela nossa Secretaria de Obras Públicas, nesse caso aqui no Centro Olímpico Municipal de Canoas, já tem um croquis aqui feito, então a planta baixa, para ilustrar como é que poderia ser feito. Nós teríamos que fazer uma contratação a qual poderíamos encerrar já na semana que vem, e dando início na assinatura do contrato, nós teríamos aí em torno de 15 a 20 dias para a montagem dos espaços a partir dos fornecedores. Então, os fornecedores demoram esse tempo para poder montar todos esses espaços, a depender do tamanho também desses espaços que vão ser montados para atender um número X de pessoas. Demais questões técnicas ali do projeto está naquele outro slide. E também o governador pediu para a gente também já mostrar aqui o que está sendo preparado no que tange a questão habitacional definitiva ou uma situação habitacional provisória com mais robustez, que demoraria mais tempo, né? Seria uma fase 3. Essa aqui é uma ata de registro de preço já homologada com 2.500 unidades. Essas casas têm 44 metros quadrados, demoram 120 dias para
para serem inauguradas. São um modelo pré-moldado, então já tem as estruturas pré-moldadas. Esse é um croquis aqui básico, né, e como exemplo do que é que está planejando. As fundações seriam em radier, que é uma estrutura de concreto rapidamente instalada, e posteriormente a instalação da estrutura de concreto como base, que é o radier, a questão do esgotamento sanitário, que seria fossa-filtro, e também os serviços anteriores, preliminares, de energização da área, identificação da área e colocação de água potável. 120 dias depois, então, seria o prazo dessa empresa. E nós temos, então, uma ordem de serviço a ser assinada semana que vem pelo governador para 250 unidades que podem vir a ser instaladas já no Vale do Taquari, porque já estão identificadas as áreas imediatamente naquela região. Aqui essa situação aqui é uma casa temporária, com mais robustez, de 27 metros quadrados. Nós estamos fazendo uma licitação emergencial para a contratação de 500 unidades. Essas casas, elas têm uma estrutura em chassi metálico e paredes compostas por elementos mais leves de framing, metálico ou madeira, revestida com placas, alvenaria em blocos termoacústicos, leves, painéis de compósitos pré-fabricados. São casas rápidas de montagem também, que nós poderíamos fazer aproximadamente em 30 dias, posterior à identificação do terreno, também a questão de esgotamento, energização, água potável, etc., que demora algum tempo e que é feito geralmente pelas prefeituras municipais. E, por fim, esse aqui é uma segunda imagem em 3D desses módulos que seriam essas casas moduláveis e transportáveis. Aqui não tem radier, aqui é dormente a estrutura, né, que você coloca rapidamente para a gente conseguir... sim, imobiliada com eletrodomésticos, inclusive, né, móveis e eletrodomésticos já dentro da casa, já instalados. Então, aqui não tem radier, aqui é dormente, né, são estruturas de suporte facilmente colocáveis nos terrenos. E aqui também uma unidade habitacional definitiva de 53 metros quadrados, o método aqui é o steel frame ou wood frame, seriam em 90 dias entregues. Nós vamos também fazendo a contratação por ata de registro de preço em até 40 dias, mais 2.500 unidades habitacionais, então, para disposição aí das pessoas, através dessa política habitacional do governo do estado. Aqui a fundação é em radier, não é 120 dias, são 90 dias para essas unidades que podem ter 2 dormitórios, sala com cozinha conjugada e banheiro. Também, mesma coisa, precisamos ter toda a estrutura preliminar e complementar de, eventualmente, terraplanagem dos terrenos, identificação dos terrenos, esgotamento, água potável, energia elétrica, etc., para fins de instalação dessas unidades, que são, nessa escala que estamos trabalhando, podem vir a ser, inclusive, complementares aos esforços outros que estamos fazendo, inclusive do próprio governo federal e das prefeituras. Seria isso, governador. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu agradeço aqui e vamos às perguntas, né? Quem está organizando aqui? Juliano. Alô? Bom, a primeira pergunta da coletiva é do Eduardo Paganella, da RBS TV. Bom, governador, são vários anúncios, vários pontos abordados pelo senhor. Eu queria entender um pouco da relação da secretaria que está sendo criada com o fundo que foi criado também. A secretaria tem relação direta com esse fundo? Ela vai utilizar esses recursos do fundo para fazer investimentos? Ou a secretaria vai ter contato com as demais secretarias e vai centralizar essa demanda para que o dinheiro saia? E a segunda pergunta em relação ao anúncio do ministro Paulo Pimenta como secretário extraordinário, saiu, inclusive nas redes sociais, que o senhor teria ficado incomodado, pelo menos visualmente teria ficado incomodado com a situação. Então, já que tem oportunidade, vou deixar o senhor responder. O senhor ficou incomodado com o anúncio do ministro Paulo Pimenta? Não, o governo federal, o presidente da República, tem a autonomia para definir a estrutura administrativa que julgar pertinente. Tenho dito, está aqui no nosso lema aqui do nosso Plano Rio Grande, inclusive. Todos nós, por todos nós. Todos são importantes. O voluntário que está se apresentando, o servidor público que está se esforçando para além do que o seu contrato de trabalho exige, a iniciativa privada que se mobiliza e ajuda a resolver muitos problemas.
o ministro, que é designado pelo presidente da República, o governador do estado, cada um dos secretários, todos nós, por todos nós. Nós temos um grande desafio de coordenação entre todos esses agentes, sem dúvida nenhuma, e tenho assim, absoluta confiança de que estaremos à altura do que o momento histórico nos exige. É um momento histórico que estamos vivenciando. Assim como sempre falamos a respeito da enchente de 1941, agora, nos livros de história, nos registros para o futuro, vão falar da enchente de 2024. E nós temos a obrigação, cada um de nós, governador, presidente da República, prefeitos, sociedade civil, de estarmos à altura do que esse momento histórico nos exige. Então, não contem comigo para disputa política, não contem comigo para disputa de vaidades, de egos, em favor da sociedade. Tem uma população nesse momento que está sofrendo. Nós não temos o direito de permitir que qualquer tipo de diferença ideológica, programática, de visão política ou de aspiração pessoal possa interferir na nossa missão, que é atender essas pessoas. Nós vamos trabalhar em coordenação, vou me reunir, inclusive, em breve com o ministro e vamos atuar para que possamos coordenar essas ações conjuntamente. Sobre o fundo, esse fundo vai ser, nós esperamos que possa ser votado já na semana que vem, na Assembleia Legislativa. Haverá uma gestão do fundo definida, inclusive no projeto de lei, tem os participantes de um comitê gestor do fundo, e naturalmente ele vai ser especialmente também coordenado a aplicação dele pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha, não necessariamente com execução direta, né? Pode haver também a transferência de recursos do fundo para aplicação em projetos específicos dentro das secretarias, né? Mas ele é gerido por um comitê gestor, e os projetos que vão ser utilizados para a execução desses recursos vai ser gerenciado na secretaria, mas em coordenação com as secretarias finalísticas. Então não há um governo paralelo dentro do governo. É o mesmo governo trabalhando pela reconstrução, com uma coordenação dos projetos que estarão focados na reconstrução dentro dessa secretaria. Próxima pergunta, do Ayrton Lemos, da Acústica FM. Governador, eu queria perguntar em relação à dívida, né? O senhor continua negociando a questão desse débito com a União? Há esperança ainda de que o governo federal considere quitadas as 36 parcelas que foram suspensas pela União? Eu continuo entendendo que seria a solução adequada, né? Não apenas a suspensão, como a quitação dessas parcelas. Foi o que nós pedimos, foi o que nós encaminhamos formalmente, foi o que, inclusive, um grupo de parlamentares gaúchos trabalhou por isso junto ao Congresso, mas isso não se viabilizou, o que mostra justamente a complexidade das soluções em relação à dívida, como eu sempre falei aqui no Estado, né? Há uma expectativa do Estado de que a solução da dívida pudesse passar por decisões eminentemente políticas, e a gente verifica que mesmo numa situação difícil como a que o Estado está vivenciando, é politicamente difícil de solucioná-la. O Congresso não aprovou as emendas que foram apresentadas nessa direção da quitação. Continuará sendo um pleito do Estado, e eu confio que nós tenhamos condição de avançar junto ao Ministério da Fazenda para uma reestruturação também dessa dívida. Existem outras iniciativas que já estavam acontecendo antes desse processo, desse evento climático, que é o dos juros pela educação, por exemplo, redução do valor dos juros, novas condições na correção da dívida, que diminuiriam justamente o esforço financeiro do Estado ao longo dos próximos anos, até 2048, quando é o contrato da dívida do Estado no pagamento. Isso continua em aberto, o ministro Fernando Haddad demonstra boa disposição de avançarmos nisso, não apenas para o Rio Grande do Sul, como para os outros estados também. Próxima pergunta, do Gabriel Jacobsen, da Rádio Gaúcha. Olá, governador, secretários. Governador, no início da apresentação, o senhor falou que a agenda do governo, a partir de agora, é claro, é a reconstrução, e falou a seguinte frase, algo como reconstruir a partir de novas bases, porque há uma nova realidade. O senhor se elegeu e reelegeu lá atrás com uma realidade posta que se alterou completamente agora no Estado. O senhor tinha um programa de governo apresentado muito claro de reconstrução fiscal do Estado, em especial ajuste fiscal, desburocratização, temas que orbitavam aí nesse assunto. Nessa última reeleição do senhor, o tema da educação veio muito forte a partir de um ajuste fiscal já colocado, ou boa parte colocado.
eu gostaria de entender, assim, de forma bem objetiva do senhor, o que vai mudar nas diretrizes de governo a partir dessa nova realidade. O que o governo fazia e não vai mais fazer, não dava tanta importância, vai ter que dar mais importância agora. Que novo governo, Leite, é esse, de forma, assim, bem objetiva, se o senhor puder nos dar, para entender, inclusive falando sobre questões ambientais, que era um assunto, assim, sensível. Muitos grupos ambientais colocavam em perspectiva, com críticas, o que havia sido feito até então. Obrigado. Bom, vamos lá. Não é um novo governo, é um mesmo governo que, naturalmente, tem a sua agenda, em alguma medida, alterada em função dessa realidade. Agora, é importante mencionar, inclusive, o seguinte: imaginem o Rio Grande do Sul diante desta maior tragédia que já vivenciou, com salários atrasados, atrasando o pagamento a hospitais, né? Não teria nenhuma capacidade de se reerguer. Que bom que fizemos até aqui a agenda que nós implementamos, que deu ao Estado capacidade fiscal para ter a oportunidade de investir agora e se reerguer. Há algum tempo atrás, havia a suspensão da dívida, essa que foi agora anunciada, que dará capacidade ao Estado de pegar o recurso que iria para a dívida e colocar em investimentos para a reconstrução do Estado. Alguns anos atrás, essa dívida estava suspensa. E mesmo assim o Estado não conseguia pagar os salários, mesmo assim não conseguia pagar as contas básicas do mês, como os programas que são mantidos pelos municípios e que o Estado financia, os hospitais, como eu disse, atrasava pagamentos a fornecedores. Imaginem, portanto, que nas condições que o Estado tinha num passado não muito distante, a suspensão da dívida, como foi anunciada, não teria nenhum significado para o Estado do ponto de vista prático de conseguir investir para se reerguer. Então, toda a agenda que nós fizemos até aqui, ela permite ao Estado encarar essa situação de uma outra forma, né, com a condição de poder asseverar aqui ao povo gaúcho: nós teremos a capacidade de enfrentar e vencer esse desafio. Claro que com isso a gente conta com a ajuda de muitos, inclusive do governo federal. Afinal, no momento que o Ministério da Fazenda e o presidente Lula admitem esta suspensão do pagamento da dívida, é um apoio importante. Mas, como eu disse, não teria significado a suspensão da dívida para o Estado se nós estivéssemos encurralados em outras dívidas e outros problemas fiscais que ainda tínhamos num passado distante. Nesse segundo mandato, né, nós já vínhamos aí com uma agenda de buscar, além de recompor o Estado do ponto de vista fiscal, tarefa que para o curto prazo, para o presente, né, estava endereçado, nós estávamos trabalhando também na perspectiva de reorganização administrativa da máquina pública, recuperar a capacidade técnica, administrativa das diversas estruturas que se precarizaram ao longo do período de dificuldade fiscal. Nós vamos ter que olhar para isso agora também com um olhar sobre o que é crítico para a reconstrução. Não vai dar para fazer tudo, talvez não vai dar para alcançar todas as áreas que nós gostaríamos de alcançar, vamos ter que olhar o que é especialmente crítico para aquilo que é mais importante de se recuperar. Naturalmente, os temas relacionados à educação continuam muito presentes aqui, porque a reconstrução do Rio Grande do Sul e a retomada de uma perspectiva de um futuro melhor vai passar por isso. As escolas rapidamente estarem reerguidas nas melhores condições para se ter o carinho, o cuidado com uma população que já foi vitimada por uma tragédia, que não pode ser vítima, como eu sempre digo, da desassistência, da desatenção, e por isso as escolas são o principal braço do poder público junto às comunidades. Ajudar, vamos ter que, a agenda aqui, estamos falando muito sobre isso, ajudar as pessoas a reerguerem as suas vidas, nas suas casas. Estamos aqui encomendando outros projetos para dentro do governo que ajudem as pessoas a recuperarem as suas casas. As pessoas da extrema pobreza, da pobreza, de baixa renda, mas também de média renda, que foram muito afetadas e que vão ter dificuldades para se reerguerem rapidamente. Então, estamos desenvolvendo linhas de ação que pretendo anunciar em breve. Então, o governo realinha as suas ações olhando para os impactos desta tragédia e para as ações de restabelecimento e reconstrução nas suas frentes de trabalho. Não deixa de lado, não sepulta uma agenda anterior, ela continua presente, mas naturalmente ela vai ter um novo olhar sobre o que desta agenda tem a necessidade de ser priorizado para essa reconstrução. Isso vai ser constituído ao longo ainda dessas próximas semanas com um olhar mais
criterioso que vai englobar esse plano de trabalho que vai estar dentro desse plano Rio Grande. Isso está, como eu disse, estamos trabalhando em diagnósticos, levantamentos de dados agora, para termos um plano que vai estabelecer as prioridades com clareza da nossa atenção, né, ou seja, para que o esforço das nossas agendas esteja concentrado naquilo que vai ser crítico para a reconstrução do Estado e os recursos também. Não adianta ter uma coisa e não ter a outra, né? A gente vai colocar a agenda e prioridade do governo em projetos de reconstrução, tem que ter recurso. Mas também não adianta ter o recurso e não colocar o esforço da nossa agenda e da nossa atenção no monitoramento estratégico dos projetos sobre o que é crítico para a reconstrução. Então, a gente vai vir com mais detalhes desse plano Rio Grande em breve, que vai ser a agenda do governo. Se nós tínhamos o avançar, né, nas várias frentes com a retomada da capacidade de investimentos do Estado, este plano Rio Grande, de alguma forma, ele sucede, né, este avançar, porque todo o plano de investimentos vai ter que estar especialmente endereçado para a reconstrução do Estado. Penúltima pergunta do Marcelo Vaz, da Rádio Web. Bom dia, governador. Alguns dias atrás, o senhor estimou em 19 bilhões de reais o início da reconstrução do Estado. Eu gostaria de saber se, em função do agravamento do quadro que houve de lá para cá, já existe uma nova estimativa em termos numéricos nesse sentido. E vou além, se já foi possível estimar, pelo menos inicialmente, um valor para o início da reconstrução do Estado, essa compensação das perdas também, a sua equipe já conseguiu avaliar inicialmente quanto seria, né, o quanto o governo estaria pedindo em relação à compensação das perdas à União nesse primeiro momento? Bom, muitos números são colocados, acho que é importante, né, trazer. Esses 19 bilhões preliminarmente apresentados, nós já sabemos que será bastante maior. Ele estava olhando especialmente para equipamentos públicos afetados, né, rodovias, algo de infraestrutura privada, também especialmente moradias, algum apoio a pequenos negócios, enfim. Mas quando a gente pega todo o impacto econômico, parques industriais, cadeias produtivas afetadas, as necessidades de programas emergenciais para a manutenção de emprego, renda, para dar condição em crédito subsidiado, com prazos de carência, para que setores econômicos inteiros se reergam, a gente sabe que vai ir num valor muito maior do que esse. Tá? Então, isso está sendo ainda levantado e nós vamos reservar a apresentação de um novo número para quando a gente tenha isso bem apurado. Sobre as perdas de arrecadação, né, estudos preliminares aqui da Secretaria da Fazenda apontam a possibilidade, ainda é prematuro também dizer, né, porque o quanto que isso vai ficar de impacto ainda, o tempo que vai levar para restabelecer as atividades nos centros logísticos, nos parques industriais, como eu disse, a tempo de que essas empresas não sejam substituídas por outras, né, fornecedoras aqui e ali. Então, esse impacto ainda não consegue ser medido, né, mas há uma possibilidade de um impacto de cerca de 14 bilhões de reais na arrecadação do Estado no estudo da Secretaria da Fazenda. É por isso que nós apresentamos esse estudo ao governo federal e alertamos justamente, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quero destacar aqui, presidente Lula, ministro Fernando Haddad, têm sido atenciosos e estão direcionando ações para o Estado. Na última vinda do presidente da República, naquele evento na Unicinos, o ministro Haddad disse, olha, estamos liberando o Estado do pagamento da dívida, o que libera 11 a 12 bilhões para investimentos. É importante estabelecer para estarmos na mesma página. Em primeiro lugar, o não pagamento da dívida libera esses recursos paulatinamente. Nós tínhamos a previsão de pagamento até o final deste ano de 1 bilhão e 800 milhões de reais da dívida. No ano que vem, em torno de 4 bilhões e 100. E no ano seguinte, 5 bilhões e alguma coisa. Então, não é cash, não é recurso agora no Estado. Então, ele libera nesta faixa temporal. E, se não houver reposição de perdas ao Estado, parte substancial desses recursos, na verdade, vai amortecer a perda de arrecadação do Estado. Não significará liberação de caixa suficiente para fazer frente aos investimentos que o Estado vai ter. É por isso que nós estamos demandando ao governo federal também o apoio na reposição das perdas que o Estado terá na arrecadação,
para que, de fato, o não pagamento da dívida signifique ao Estado a possibilidade de investimentos diretos. Sem isso, na verdade, o não pagamento da dívida vai ser basicamente amortecer a perda de arrecadação que o Estado terá, o que não será suficiente para a retomada e reconstrução do Estado. Última pergunta do Arthur, da Rádio Guaíba. Bom dia, governador. Em setembro a gente teve uma outra enchente aqui no estado e aproveito que a secretária Marjorie está aqui conosco. O que foi feito desde então envolvendo o meio ambiente e também essa mudança climática para evitar que tivéssemos uma nova enchente ou então para minimizar esse impacto, e também o que a gente pode esperar de mudanças no meio ambiente a partir dessa enchente, a partir de agora? Bom, você não consegue em 6, 8, 9 meses implementar ações que impeçam completamente o quadro como que nós estamos vivenciando. Mas muitas iniciativas foram adotadas pelo Estado. Em termos de adaptação, né, e melhor capacidade de resposta, por exemplo, nós criamos um programa que é o de distribuição de recursos para os municípios fundo a fundo da Defesa Civil, para agilizar atendimento em desastres, mas condicionando aos municípios a apresentação de planos de contingência, o que ajudou a fazer com que os municípios atualizassem o plano de contingência, que é crítico para a resposta nesses momentos que nós estamos vivenciando. Identificação de áreas que são possíveis de serem impactadas, né, e toda a cadeia de comando que tem que ser estabelecida na hora em que se identifica, né, são feitos os alertas sobre a possibilidade de inundação. Tenho certeza que isso ajudou a poupar muitas vidas em locais que tinham sido impactados nas enchentes do ano passado e que conseguiram evitar a perda de vidas na mesma dimensão do ano passado. Nós também, para melhorar a capacidade de resposta do Estado, contratamos um novo radar meteorológico, que está chegando para ser implementado agora, na verdade, né? Não deu tempo de chegar, então, essa contratação do Estado, mas está chegando um novo radar para termos melhor apuração das condições climáticas mais detalhadas, com alertas mais efetivos. Nós temos também o processo administrativo em curso para a contratação, uma nova contratação para a sala de situação com dados e levantamentos topográficos, comportamento hidrodinâmico das bacias, com forma de também melhorar a prevenção. Estamos em curso com projetos de defesa também das cidades de resiliência, como um dique para Eldorado do Sul e também outros aqui para a região metropolitana. Esses processos estão em curso, né? Nós estamos em vias de lançar, a partir dos anteprojetos que foram feitos, lançar edital, que a nova lei de licitações, é o que me foi apontado, permite, para contratação integrada do projeto executivo e da execução desses sistemas de proteção. O que naturalmente, inclusive, vão precisar ser revisitados esses projetos à luz deste novo evento, porque para se assegurar de que eles atendam às situações mais críticas que nós estamos vivenciando. E uma série de outros programas no Código Ambiental, que alguns especialistas se apressam em dizer, mudaram 400 itens no Código de Meio Ambiente do Estado. Mas não vão lá ver o que é que está nesses 400 itens para dizer o que está lá, né? E lá está, por exemplo, pagamento por serviços ambientais. Não existia essa figura no Código Ambiental do Estado e agora tem. Então, além de nós punirmos quem faz errado, tem uma ferramenta para nós podermos estabelecer a remuneração e o reconhecimento a quem faz a coisa certa. E a Secretaria de Meio Ambiente está estruturando os editais para que nós possamos implementar esse programa de pagamento por serviços ambientais. Nós colocamos lá uma previsão da regulamentação do bioma Pampa, um bioma que só existe no Rio Grande do Sul e que a nossa legislação ambiental não previa nada a respeito dele. Nós colocamos essa previsão e está também em curso com diversas audiências, reuniões já feitas, a expectativa de que a gente possa estabelecer em breve um decreto que vai regulamentar o bioma Pampa no estado do Rio Grande do Sul, para proteger esse bioma. Nós colocamos a previsão no Código de Meio Ambiente da correção das multas. Não havia correção de multas no estado, ou seja, o infrator de uma norma ambiental se aproveitava desta não correção das multas para ficar recorrendo administrativamente, empurrando essa multa para muito tempo depois, para anos depois, e pagava a mesma multa, ou seja, sem correção, ele ganhava dinheiro com isso, né? Empurrava para frente, ia postergando, não havia correção. Agora tem correção de multa para poder garantir que a punição seja efetiva
a esses agentes. Uma série de medidas lá foi implementada para que a gente possa ter um código de meio ambiente moderno, arrojado. Vários dos artigos, na verdade, dizem respeito a não exigir protocolo em meio físico, poder protocolar virtualmente, digitalmente, documentos. Então, as críticas que vêm, o governo se colhe cada uma delas buscando melhorar, né? Eu não tenho pretensão aqui de ser o dono da verdade, né? Busco escutar os especialistas, se houver o que tem que ser aperfeiçoado, tem que aperfeiçoar. Críticas que venham interessadas em ajudar são muito bem-vindas para que a gente possa corrigir rumos, ajustar procedimentos e garantir o atendimento a que esse momento que a gente vive tenha que ser atendido. Mas a gente vê, na verdade, muitas pessoas estabelecendo críticas sem ter sequer um embasamento. Dizer simplesmente que foram alterados 480 pontos da legislação ambiental não diz absolutamente nada em relação ao assunto. É importante mergulhar e ver o que foi lá alterado, o que das alterações, então, tem ocasionado. Eu lhes digo, muitas das alterações que estão ali presentes foram justamente para podermos ter um código de meio ambiente que exija o comportamento adequado e incentive, né, o melhor comportamento em relação ao meio ambiente no Estado. Então, o Estado tem uma agenda em curso que naturalmente terá inflexões a partir do que nós estamos vivenciando, que exige mais agilidade, mais força, né, mais robustez técnica nas nossas estruturas do que o que nós tínhamos até o presente. Isso nós vamos ter que ter, sem dúvida nenhuma. Tá bem? Tem mais alguma pergunta? Não. Podemos encerrar a coletiva. Obrigado, bom dia a todos.